Olá, meus amigos! Deus abençoe a todos poderosamente, em nome daquele que é maior do que o inimigo que está no mundo, inimigo das nossas almas. E aqui estamos em mais uma estação da fé, da paz, do amor e da alegria, para juntos recebermos de Deus e assim podermos viver uma vida à altura daquilo que Deus quer para cada um de nós. Onde quer que você esteja, bem-vindo e bem-vinda aqui ao nosso Estação da Fé. Entre no trem da vitória, assuma o seu lugar e vamos partir em direção ao destino feito por Deus, criado por Deus e traçado por Deus para que cada um de nós lá chegue, que é, o destino em direção ao céu de glória. Bem, nós vamos aqui esclarecer, abrir a palavra de Deus, vamos deixar Jesus falar, vamos dar oportunidade para Jesus falar, e todos nós precisamos ouvi-lo, me desculpe, e além disso vamos também fazer oração, e oração com fé, para que a mão do Deus eterno se manifeste operando maravilhas. Se você quiser, prepare o seu copo com água, deixe aí próximo de você, porque eu tenho fé que quando pedir a Deus, em nome de Jesus, a sua bênção, a sua unção, Ele vai abençoar e ungir a água, e você, bebendo dela com fé, receberá o milagre pela unção e pelo poder de Deus que vai estar nela, através da fé, é claro. Se você, olhe bem, quiser essa bênção, acredite, hoje é dia, Deus quer fazê-la. E também quero dizer a todos os meus amigos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal Estação da Fé, gostaria de pedir o seu apoio, a sua ajuda, a sua força aí para que o canal continue melhorando, progredindo e a gente continue pregando aqui a palavra da fé, palavra de Deus, e orando por todos aqueles que precisam do socorro e da ajuda do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor de toda a terra. Para você se inscrever e ajudar é fácil, né? Clica aqui onde eu estou acenando, tá vendo aqui, bem no cantinho da sua tela, clicou aí no vermelhinho, se não apareceu já vai aparecer. E aí você clicando aí, se inscreve, deixa o seu joinha, o seu like e acione o sininho que tem aí na sua tela. E assim você vai receber as notificações do canal. Qualquer coisa que a gente fizer aqui, em que horário for, até de madrugada, o canal lhe avisa. E você, se quiser, dá aquela conferida, ok? Bem, você que já é inscrito, não esqueça, deixa o joinha aí também, que é muito importante aqui para o nosso canal, tá bom? Eu quero agora me chegar a Deus. Você, claro, é convidado também. E como eu disse, nós queremos deixar o Senhor Jesus falar, né? Nós carregamos na nossa mentalidade aquela ideia de que se a gente pudesse ver Jesus com os nossos próprios olhos, como a gente pode olhar para as nossas mãos e vê-las, seria ótimo. Pois eu já entendi pela palavra de Deus que se Jesus perdurar uma noite na nossa casa e no dia seguinte ir embora, se a gente não der ouvido ao que ele diz, não praticar a palavra dele, nada mudará na nossa vida. Sabia disso? Nada mudará para você. Portanto, não é necessário Jesus aparecer para nós, a não ser que ele tenha um plano nisso, né? Por que não? Porque ele já nos deu a palavra dele. Se ele aparecer para nós, ele não dirá nada que seja diferente daquilo que ele já revelou aqui, pois a Bíblia é o livro por meio do qual Deus se revela, Deus se dá a conhecer a nós. Então, vamos deixar Jesus falar? Jesus estava aqui numa conversa com o povo dele, o povo daqueles dias em que ele estava aqui na terra, os judeus, e aqui essa conversa, Jesus falou coisas importantes para eles. Eles também fizeram perguntas, né? Então vamos fazer de conta que nós estamos lá no meio daquela conversa que se deu há 2025 anos atrás, que o calendário do Dionísio romano,
que é o nosso, que conta os dias, os meses e os anos, segundo os historiadores e estudiosos, diz que ele errou. Jesus, na verdade, nasceu 2 anos antes do que o calendário diz. Se você não sabia dessa, fique sabendo. Mas vamos voltar lá para o ano 1 de Cristo, onde ele estava aqui na terra, e aquelas pessoas ficaram ao derredor de Jesus. Ele estava no templo, construído por Salomão, derrubado por Nabucodonosor e depois reconstruído por Zorobabel. E os judeus, o povo de Deus daquela época, se reuniram em volta de Jesus, porque Jesus andava pelo templo, e fizeram perguntas, né? E Jesus lhes deu respostas. E aquelas respostas, elas são muito valiosas e valem para nós hoje, né? Visto que Deus não muda, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, elas valem para nós. Então, você não quer entrar no meio daquela conversa lá, não? Você não quer estar no meio daquele grupo lá e ouvir o que Jesus tem a dizer, não? É como se ele estivesse falando agora. Vamos lá? Vamos lá. João, capítulo de número 10, né? Versículo de número 22. Eu vou começar a ler Lucas. Estou com um pigarrinho chato aqui hoje. Me desculpa, tá? João, capítulo 10, versículo 22, diz assim: E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. Era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Portanto, o templo que Salomão construiu, né? Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe, o que é que eles disseram a Jesus? Até quando terás a nossa alma suspensa? Ou seja, até quando vai deixar a gente sob suspense? Qual era o suspense? Eles queriam saber se Jesus era o Filho de Deus ou não, né? O Cristo. E disseram-lhe, até quando deixará a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos, dize-no-lo abertamente, de forma clara. Qual foi a resposta de Jesus para eles? Vamos lá. A conversa está ali, né? Está acontecendo. Vamos dizer, a roda está feita, né? Respondeu-lhes Jesus. Olha aí Jesus falando. Já vô-lo tenho dito, e não o credes. Eu já disse a vocês que eu sou o Cristo, mas vocês não creram. Olha o que Jesus diz agora. As obras que eu faço, vírgula, em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Ou seja, essas obras dizem quem eu sou. Porque eu as faço. Não é pelo meu poder. É pelo poder do meu Pai. Eu faço em nome do meu Pai. Estou agindo em nome dele. Porque a gente sabe que o Senhor Jesus, o verbo vivo de Deus, que era Deus, que é Deus, nunca deixou de ser Deus, lá no céu, ele era Deus cheio de glória, cheio de poder. Mas ao vir a esse mundo e se encarnar no ventre da Virgem, ele abriu mão de todo o poder, de toda a glória, e se fez homem. E agora ele precisava agir debaixo da unção do Espírito Santo, né? E com a autorização do Pai, ou seja, com a delegação do Pai. Portanto, como ele disse, as obras que eu faço em nome de meu Pai, representando meu Pai, agindo em nome dele, essas obras testificam de mim. Elas dizem quem eu sou. Verso 26. Mas vós não credes. Presta atenção agora, olha aí.
Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Uau! Quem não crê de verdade não é das ovelhas de Cristo. Não agrada a Deus, não crê, não é salvo, não nasce de novo, nunca será de Deus. Nunca será do rebanho de Deus. Né? Nunca será. Para ser do rebanho de Deus, tem que nascer de Deus. Tem que nascer de novo. Às vezes eu fico assim pensando, eu até compreendo, porque realmente é uma dureza. E eu digo é uma dureza para quem é de Jesus. Porque muitas vezes um parente querido, um ente querido, falece. E em vida, ou melhor, enquanto até a hora da morte, ou próxima à hora da morte, aquela pessoa nunca quis Jesus, nunca quis Deus, muitas vezes até disse, não quero, não creio. Sempre fechada para Deus. E os familiares, muitas vezes, que são cristãos, oram, lutam daqui e dali para tentar levar a pessoa a Deus, né? E assim, às vezes, a pessoa morre, parte para outra vida e a pessoa fica pensando, meu Deus, será que aquela pessoa que eu tanto gostava, tanto amo, meu ente querido, quem sabe meu pai, né? Minha mãe, ou meu filho, minha filha, o marido, a esposa, o irmão, a irmã, partiu. Será que não vai ser salvo? A verdade é a seguinte, meus caros. Vamos sempre nos esforçar. Vamos sempre trabalhar. Esforçar e trabalhar como? Para testemunhar de Jesus para eles. Para, com sabedoria, sem sermos chatos e sem incomodarmos, testemunhar, pregar a palavra, pregar o evangelho, dar o bom testemunho de vida perante eles. Enquanto eles estiverem vivos, para ver se, quem sabe, eles são iluminados e aceitam a Cristo. Porque a verdade é a seguinte, presta atenção. Se partir dessa vida sem nascer de Deus, não é ovelha de Deus e não vai herdar a vida eterna. Vamos parar de tentar tapar o sol com a peneira, como diz o ditado. Peneira não impede dos raios solares passarem. Vamos parar, vamos encarar a realidade. Seja quem for, se partir desse mundo, sem nascer de novo e sem estar em Cristo, quem está dizendo isso não sou eu, não. Olha aqui Jesus falando, é Ele que está falando. O Salvador, aquele único que pode salvar toda a humanidade. Olha o que ele está dizendo. Então ele respondeu àqueles judeus, né? E disse para eles, verso 26, mas vós não credes que eu sou o Cristo, pelas obras que eu tenho feito em nome do meu Pai? Porque não sois das minhas ovelhas. Não sois daqueles que creem em mim, que agradam a Deus. Vocês não creem. Se vocês não creem, vocês não podem nascer de novo. Vocês nunca serão das minhas ovelhas. Mas não é porque eu não quero, é porque vocês não creem. O problema está com vocês. Eu estou aqui. É Jesus falando, né? Eu estou aqui. Estou fazendo as obras. Olha os milagres aí. Olha o cego que enxergou. Olha o surdo que está ouvindo. Olha o coxo que levantou e está andando. Olha o leproso purificado. Olha o endemoniado liberto. Olha o morto ressuscitado. Mas você não crê. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, né? Mas vós não credes, verso 26, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou tenho dito. Como já disse isso a vocês antes. Verso 27. Aí Jesus diz aqui, ó, as minhas ovelhas
ouvem a minha voz. Então o segredo está aqui. Quem é de Jesus dá ouvido à voz de Jesus. Quem é de Jesus dá ouvido à voz de Jesus. Eu não estou falando daqueles casos em que, por uma desventura, no momento aqui, ali ou acolá, a pessoa deixa de dar ouvido a Cristo num pontinho ali. Não. É dar ouvido a Jesus aqui no sentido de crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador, que Ele é o Redentor, que só Ele é o caminho que nos leva a Deus. É não dar ouvido aos ensinamentos dele de forma definitiva. É isso. Então ele diz, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. É por isso que a pessoa de Deus, quando ela desvia um pouquinho da palavra, deixa de dar ouvido a Jesus, e ela entende que ela está errando, o que é que ela faz? Ela corre a Jesus arrependida, pede perdão, restaura a comunhão com Deus. Ela não é salva de novo, não. Ela só restaura a comunhão, a relação dela com Deus e volta à obediência. Mas ela é ovelha, porque ela vive assim. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Né? E eu as conheço. Olha aí que coisa maravilhosa. E eu as conheço. E eu as conheço. Eu já vou parar aqui, tá? Que o tempo está correndo. E elas me seguem. Olha aí, 3 coisas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Pronto. Está explicado. Diz tudo aqui, né? Agora, eu vou parar por aqui que eu tenho que orar. Já está na hora. Mas, olha, amanhã a gente vai aprofundar mais aqui, tá? Você já percebeu que coisa boa de ouvir, de falar? Esclarece, né? E é para muita gente se conscientizar mesmo. Olha, deixa eu trabalhar mais, com sabedoria, com paciência, com leveza, procurar testemunhar, conversar numa boa, com meus filhos, com meus amigos, com meus parentes, com as pessoas com quem eu tenho, digamos, convivência, e até com quem eu cruzo, para eu testemunhar de Jesus para elas, com amor, sem acusar, né? Sem apontar o dedo, sem criticar, sem usar de força, de forçação de barra, sem ser chato também, porque tem crente que é chato, né? Tem crente que é chato, ninguém aguenta ele, né? Aquela mensagem condenatória, aceita Jesus, senão vai para o inferno, seu pecador miserável. Misericórdia. Jesus Cristo. Isso é muito chato, enjoado. Não, a gente tem que ser elegante, né? Para falar de Jesus. A gente tem que ser nobre. A gente tem que ter uma palavra, diz a Bíblia, salgada, temperada. Ter uma maneira legal, gostosa, leve, tranquila de falar. Né? Era assim que Jesus agia com as pessoas. E assim a gente testemunhar e evangelizar, porque, meu amigo, vou finalizar dizendo isso, se não nascer da água e do Espírito, não nascer de Deus, não for salvo, não vai para a vida eterna. Pode ser nosso pai, nossa mãe, seja lá quem for. Não vamos, repito, tentar tapar o sol com a peneira. É aquele que crê e for batizado que será salvo. Do contrário, já era. E é preciso entender bem o que significa crer e ser batizado. Porque isso diz muita coisa. Isso aí é um resumo. Vamos orar agora. Está aí a palavra com você. Fecha os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos chegamos a Ti em nome de Jesus e estamos vendo, Senhor, a necessidade que há de testemunharmos de Ti, de testemunharmos do Senhor a todos aqueles
que estão vacilantes, que têm ouvido a tua palavra ou que não a têm ouvido como deve, para que os olhos deles sejam bem abertos, porque a verdade é que aqueles que não nascerem de novo não são ovelhas do Senhor e não seguem ao Senhor, e o Senhor não as conhece. Ó Deus, ajude-nos, eu digo, ajuda o teu povo, a tua igreja, Senhor. Desperte-nos, abra os nossos olhos. Sacuda-nos, Senhor, para que nós compreendamos que não podemos e nem devemos nos calar, mas com sabedoria, com graça, com leveza, com nobreza, testemunhemos do Senhor a todos, aos amigos, aos de casa, aos de fora, aos de dentro, pois sabemos que quando a vida acaba aqui, quem não tiver nascido de novo e não tiver permanecido em Jesus até o fim, não será ovelha do Senhor e não estará na glória. Ó meu Pai Celestial, eu peço isso ao Senhor em nome de Jesus e peço que abençoe esse copo com água. Peço nela a tua bênção, peço nela a tua unção, peço nela, Senhor, o teu poder e digo, em nome de Jesus, está abençoada essa água, consagrada e ungida em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E quem dela beber com fé, receberá a bênção, a cura, o milagre, a vitória, a libertação. Assim seja. Amém e glória a Deus. É isso aí, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima live. Beba da sua água com fé e testemunha de Jesus com leveza, sabedoria e nobreza. Leve almas a Cristo, porque aquele que ganha almas, sábio é. Deus abençoe. Até a próxima live. Tchau.